Salve, guerreiros, força e honra! Estamos aqui para falar sobre o decreto legislativo que sustou alguns pontos da regulamentação do Estatuto de Desarmamento aí do início do último governo. Roda a vinheta. Bem, pessoal, estamos aqui na estrada indo para o módulo presencial do nosso curso de docência e armamento e tiro, que é em São Paulo dessa vez. O professor Fedá está aqui dirigindo, certo? E a gente está aqui justamente para falar sobre esse decreto. São muitos alunos estão aí alvoroçados. Se você quiser conhecer o nosso curso, inclusive, vou deixar o link aqui, um curso muito diferente, tá? Parte online, parte presencial, e a parte online pode ser feita no formato de pós-graduação, reconhecida pelo MEC, é a primeira do Brasil. Algo diferenciado. Vou deixar aqui o link, vou deixar também o nosso WhatsApp se você quiser conhecer. Mas voltando ao principal assunto, os nossos alunos já estão aí alvoroçados. Marcelo Adriano, resolveu todos os problemas? O que está acontecendo? Já está valendo? Quais são os efeitos, quais os reflexos para o nosso futuro? Então aqui rapidamente vou abordar com base no que eu li, vou estudar com mais profundidade, vou atualizar inclusive assim que for aprovado no Senado. Vou atualizar nos nossos cursos, fiquem tranquilos, tanto no curso de pós-graduação quanto no curso de gestor de tiro, vai estar tudo atualizado nas videoaulas para você poder interpretar tudo, tá? Então o que nós faremos agora? Faremos uma análise com base nos seguintes pontos. Primeiro ponto, a partir de quando vai valer? Já está valendo ou não está valendo? Segundo ponto, quais são os pontos que foram atacados? Quais são os reflexos disso na nossa vida? E por fim, o que a gente pode esperar do futuro? Valeu? Bem, primeiro ponto muito importante. Já está valendo ou não está valendo? Não está valendo ainda. Por quê? Porque depende de aprovação também no Senado. Ontem, por acordo de líderes, foi aprovado em regime de urgência e logo depois já foi aprovado o texto. Então, na Câmara de Deputados está resolvido, que era o nosso principal obstáculo, em minha opinião, tá? Porque eu estou muito confiante, porque eu acredito efetivamente que no Senado não haverá grandes problemas. Por que não haverá grandes problemas? Porque na própria Câmara de Deputados, a própria situação, o pessoal do governo, o líder do governo votou a favor. E o que isso nos traz de reflexão? O absurdo que eram esses pontos. Eram grandes absurdos. Era um decreto literalmente da vingança. A própria liderança do governo e outros deputados da situação que apoiam o governo criticaram muito o decreto. Ou seja, isso passou. Marcelo Adriano, então isso já está valendo? Não, vai depender ainda do Senado. Mas, como disse, eu estou muito confiante que acredito que no Senado isso passará. Principalmente com base aí no trabalho dos diversos deputados, e parabéns a todos, certo? Da nossa bancada que estão trabalhando arduamente para que isso aconteça. Então, esse é o primeiro ponto. Somente depois do Senado. Depois de aprovar no Senado, aí a gente volta aqui e faz uma explicação mais completa para vocês, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto importante. Quais pontos foram atacados? É importante dizer que o texto inicial atacava, salvo engano, 11 pontos. Inclusive o nosso calibre 9mm. Meu Deus do céu, infelizmente ele teve que sair. Eu sei que você deve estar aí reclamando, né? Tá cheio de reclamão nesse mundo. Marcelo Adriano, eu já recebi algumas mensagens, inclusive. O calibre não vai mudar, não vai voltar ao 9mm. Essa restrição, esses deputados não servem para nada. Senhores, nós estamos em uma batalha hercúlea, em que nós estamos em desvantagem. Cada vitória tem que ser comemorada. E esses 4 pontos são fundamentais para a continuidade do mundo do armamento e tiro. Primeiro ponto, e sem dúvida nenhuma, mais importante, a obrigatoriedade de distância de 1 quilômetro para que um clube funcione em relação a uma escola. Então isso era um grande absurdo, o próprio ministro da Justiça reconheceu, certo? Então, por acordo, chegou-se à conclusão de que isso não é mais necessário. Essa medida, se permanecesse a partir de janeiro, fecharia aí praticamente 90% dos clubes no Brasil. Isso sim seria um terrível impacto para a nossa atividade. Tá? O calibre é importante? É muito importante, vamos continuar lutando. Mas calma que vamos chegar lá. Então, isso caiu. Segundo ponto importante, desculpem, e que caiu também, a situação do acervo, ou melhor, a situação da classificação para o acervo de colecionador. Então existia uma série de exigências, IFAM, não sei o que, Paraná, que dificultava muito a transferência de uma arma para o acervo de colecionador. Se estiver tremendo um pouquinho aí, desculpe, viu, professor? Pessoal, aqui o professor Fernando também na vaia aqui, tá me atrapalhando, viu, professor? Pô, vamos dirigir direito aí, meu irmão, certo? Então, para o acervo de colecionador. Agora isso caiu também. Então ficou muito mais fácil, além do que caiu também aquela necessidade, aquela obrigatoriedade, ou melhor, proibição de se utilizar uma arma somente para a finalidade para a qual ela foi registrada. Então isso foi sustado também.
Então esse ponto também é muito, mas muito importante. Terceiro ponto, absurdo, a questão da arma de ar comprimido. Cara, absurdo, ridículo. Caiu também, não existe mais essa de arma de ar comprimido ser classificada, inclusive, como de uso restrito. Tá? Então também caiu, mesmo porque esse decreto é de arma de fogo. E arma de ar comprimido não é arma de fogo. Tá? Não é arma de fogo. Ok? E o quarto e último ponto, que também é muito importante, fundamental, são as habitualidades. Então as habitualidades antes eram por calibre, agora é por pessoa, certo? Então para os níveis 8, 12 e 20, ponto, não tem essa de mais de multiplicar pela quantidade de calibres que você tinha ou que não tinha, agora morreu, resolveu. Então você faz por CPF, por pessoa. Fez a habitualidade, não importa com qual calibre você tenha, está resolvido o problema. Então isso foi muito importante, ok? E agora, o que nós podemos esperar? Continuar lutando. Ah, mas se o 9mm viesse, seria maravilhoso. Eu também acho, irmãos. 9mm também é um grande absurdo. Mas só o fato de os clubes permanecerem abertos já é uma grande vitória. E parabéns. Eu sei que tem muita gente reclamando e eu quero que você deixe seu comentário aqui se você concorda ou discorda. Se você acha bom ou acha ruim, deixa aí pra gente. Porque afinal de contas, antes de criticar, nós temos que olhar o que nós estamos fazendo. O que eu estou fazendo? Eu estou lutando. Estava em Brasília semana passada, inclusive, quem me acompanha sabe, e a gente está nessa luta justamente para ajudar, trabalhinho de formiguinha, tá? Cada um coloca uma pedrinha. Grande mesmo, bicho grande, são os nossos deputados, por exemplo, o doutor Marcos Colombo está lutando bastante lá e capitaneando essa luta desde sempre, tá? E vários outros deputados, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, nos ajudou bastante aí nessa luta. Então, entendemos? Então, é para se comemorar, porque eu não esperava vitória nenhuma. Já temos uma grande vitória agora, que é relacionada a esses pontos, principalmente a questão dos clubes e habitualidades, ok? Com relação ao futuro, vamos continuar lutando. Eu acredito que muitos outros pontos cairão. Por quê? Porque já passou aquele início de governo, o governo já não está tão popular assim, e agora as coisas começam a se engrenar dentro da legalidade que deve efetivamente acontecer. O Dino já conseguiu a vaga dele no STF, não vai mais atrapalhar tanto, então eu acredito que isso vai se desenvolver com mais naturalidade a partir de agora. Valeu? Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aqui. Se você não conhece o nosso curso, clica aqui, entra. Você vai se tornar um especialista em armamento de tiro no nosso curso de docência em armamento de tiro 100% online. Se você quiser treinar com a gente, fazer a extensão presencial, você se forma ainda instrutor de armamento de tiro. E se quiser, pós-graduado em docência em armamento de tiro. Em 4 dias, uma imersão muito intensa sobre armamento de tiro que a galera aí sempre está fazendo com a gente. Valeu? Então vem para cá, clica aqui ou então entra com o nosso WhatsApp aqui e tira as dúvidas. Até mais, pessoal.